Hora da nossa coluna de política e hoje a jornalista Rosiane Carvalho está aqui nos estúdios da Band News Difusora para trazer informação para a gente. Bom dia, Rosiane, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Bom dia para você, para a Jenny, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Eu lembrei aí do que você falou, de uma música do Luiz Gonzaga, que ele pede exatamente isso nos versos lá. Acho que é dele, mas enfim, eu ouço na voz dele, adeus. Eu pedi para chover, mas chover só um tiquinho. Chover de mansinho, né? Porque fazia muito sol no sertão e aí de repente caiu um vendaval. Tem uma música do Rapa, em que o Marcelo Falcão também utiliza esses mesmos versos, e acredito que muita gente não sabe que é do Luiz Gonzaga, né? Para chover só um pouquinho e chover de mansinho. Linda letra, ela fala muito, mas assim, a culpa não é de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E um dos piores castigos que nós estamos sofrendo, que não é de Deus, é as nossas representações políticas. Você vê, tem que falar isso, é impossível não falar isso. Nós estamos numa crise climática, a gente vem pautando isso, falando sobre a COP, ouvindo pessoas, o que os políticos do Estado do Amazonas eleitos por este Estado estão debatendo a esse respeito. O que está sendo debatido na Câmara Municipal de Manaus? Dossiê da vida pessoal do prefeito. E o que isso importa, tanto para a base quanto para a oposição? O que isso importa para a cidade? O que está sendo debatido na Assembleia, além daqueles títulos que eles gostam de dar, né? Nós temos problemas, muitos, eles estão se agravando e vão se agravar cada vez mais. Assustador, né? A minha filha ficou assustada quando viu a fumaça entrar pelo estacionamento, ela não conseguia ver o outro lado, lá do condomínio do outro lado. Mãe, nunca vi isso. E a gente vai ter que começar a se acostumar. Eu já separei a máscara, eu falei assim, olha, onde você estiver, fora, né, tiver fumaça, utilize essa máscara. Mas o que está sendo feito de política pública para debater a atual condição? As crianças isoladas, já com a seca, sem acesso à escola, né, rende imagem para caramba, né, para algumas coberturas, e aí começa aquela dispensa de licitação e tudo mais. Gente, mas isso não está sendo mais novidade. As secas históricas têm sido uma constante. Né? E não parece que fica pior. Não tem discussão de política pública. Nós estamos na pior fase de representação, né, nesses espaços todos. Chega a me dar uma agonia ouvir essas pessoas falarem bobagem, não ouvir pesquisas que já estão sendo feitas há algum tempo buscando esse tipo de solução. Mas, enfim, vamos em frente, né? Vamos ver se esse pessoal aqui em Manaus continua votando do jeito que vota. É importante você falar isso, viu, Rose? A gente até comentava ontem, né, que aquela imagem da cidade tomada por fumaça, com pessoas utilizando máscara, era uma imagem que a gente via na televisão sobre a China, por exemplo. Na China, o ar hoje está muito poluído, as pessoas tiveram recomendação do governo de permanecer em casa, de sair só para o essencial, com máscara. E a gente vê isso acontecendo aqui, no meio da floresta amazônica, na nossa cidade, é surreal. Eu vi o Adalto, que é o correspondente da TV Amazonas, lá em Manacapuru, acho que é Adalto o nome dele, jornalista. Ele fez uma matéria sobre a quantidade de pessoas atendidas nos postos de saúde com problemas respiratórios. E está faltando isso, né? Que tem muito mais veículos em Manaus e a gente não consegue ver esse tipo de matéria. Então, assim, há uma falha, eu não sei, há um desânimo geral de todo mundo. As pessoas estão acordando, estão vivendo o dia, assim, feitos zumbis. Mas, é claro, tem um mecanismo que está fazendo a turma se movimentar dessa maneira. E me espanta, assim, porque as pessoas aceitam tão facilmente. Elas, sabe, é a vida delas. Na pandemia foi bem parecido, né? Todo mundo cumprindo aquele scriptzinho, né? Aquele script ditado pelo poder político e econômico, pelos seus interesses. Não demorou muito, né, para todo mundo sofrer igual. Todo mundo sofreu igual o efeito daquele silêncio a respeito das irregularidades, né, da falta de atenção com a coisa pública. A crise climática é assim também, ela é bem democrática, ela não vai privilegiar a imprensa, quem recebe mais do governo, quem recebe menos, já vai atingir a todos. Muito bem, a gente começa então aqui a coluna de política com essa informação, que isso é informação, é análise sobre o que está acontecendo, em relação à nossa crise climática, né, que a gente está sentindo agora muito de perto. E é o que a gente sempre fala, isso aqui não é pauta de lado A ou lado B. Isso aqui é realidade, como a Rosiane falou, democrática, vai atingir a todos nós. Bom, vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje aqui também na coluna de política, Rose. O STF, o Supremo Tribunal Federal, pode formar hoje maioria de votos contra a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O placar está em 5-2 contra a tese do marco temporal.
e nós tivemos aí a suspensão do julgamento ontem. A sessão deve ser retomada hoje às 13 horas no horário de Manaus, quando a Corte entra na 11ª sessão para analisar essa questão. Vamos lá falar sobre esse tema então, Rose. Vamos sim, voltou para a pauta do STF, como a gente comentou ontem, mas também voltou a pauta do Congresso Nacional, porque o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, colocou na pauta da CCJ, ele está em Nova York, mas ficou na pauta, foi votado ontem e quase aprovada na CCJ ontem o marco temporal. Todas essas questões, parte delas pelo menos estão em debate no STF, que estão sendo rejeitadas por maioria de votos neste momento dos ministros, foram debatidas superficialmente, mas estão no texto da CCJ e ela ia ser aprovada. Só que a senadora Elisiane Gama pediu vista, ela é do PSD do Maranhão, pediu vista do projeto, mas aí é um fôlego de uma semana apenas. Na CCJ me parece que essa proposta, pelos votos de ontem a respeito de realização ou não de audiência pública, ela tem uma maioria para aprovação. Para além disso, de não permitir audiência pública que possibilitasse vozes muito mais capacitadas para tratar das questões do que da deprimente fala dos senadores, inclusive os que representam a região norte, a respeito dessa questão, essa proposta ela vai avançar no sentido de consolidar uma série de desinformações a respeito dos direitos indígenas, do que garante a legislação brasileira, sem debate e distribuindo ainda fake news. Um outro dado a gente precisa saber é que lá na CCJ tem políticos eleitos pela Amazônia e boa parte deles ontem não votou a respeito para a garantia dos direitos indígenas na CCJ. Olha só, votou contra a realização de audiência pública, eleitos pela Amazônia, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, Alan Rick, do União Brasil do Acre, Marcos Rogério, que é o relator, que é de Rondônia, Marcos Rogério do PL, se eu não me engano, não tenho certeza do partido dele agora. E o Messias de Jesus, do Republicanos, de Roraima. Pelo Amazonas, ou pela Amazônia eleito, pela Amazônia, mas que foram a favor da audiência pública, o Jader Barbalho, senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, que é pai do governador Helder Barbalho, e o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. E aí a gente tem uma expectativa de outros parlamentares, outros senadores também eleitos pela região norte, que são titulares na CCJ, mas me parece que, assim como o senador Eduardo Braga, não estavam presentes naquele momento lá da discussão a respeito do marco temporal. Bom, mas os detalhes do peso dessa questão legal a respeito dos direitos dos povos indígenas e o que eles sofrem no território, a gente sempre tem a companhia, e hoje vamos contar mais uma vez com o do advogado do Conselho Indígena de Roraima, o Ivo Makushi, que é um dos advogados que assina e defende os direitos indígenas no STF nessa questão. E o Ivo está acompanhando passo a passo, cada detalhe, ele tem muita informação para compartilhar com a gente. Rafael. Seja muito bem-vindo aqui na programação do Band News Manaus, Ivo Makushi conosco. Bom dia, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Mandar uma saudação especial aos ouvintes da Band News Difusora. Eu estava comentando, Ivo, antes de entrar no ar com o Rafael, que você praticamente é o nosso colunista de direito indígena aqui da Band News Difusora. A gente agradece a sua disponibilidade. É uma honra sempre contribuir com o programa, informando, trazendo informações verídicas, inclusive, para qualificar o debate. Isso mesmo, olha, o Ivo está em Boa Vista, está acompanhando, e ontem, em Boa Vista, 8 mil indígenas se reuniram para acompanhar a votação do marco temporal. Isso é um recorte dessa audiência do marco temporal nas terras indígenas, porque essa reunião de indígenas, Ivo, nos territórios aconteceu em todo o Brasil, né? Exatamente, os povos indígenas estão mobilizados em todo o Brasil, inclusive aqui em Roraima nós temos mais de 8 mil pessoas acampados aqui no Centro Cívico, na cidade de Boa Vista, acompanhando de perto, inclusive atentamente, esse julgamento do marco temporal no Supremo e também a discussão do PL 2903, que quem institui o marco temporal também no Senado Federal.
Do voto de ontem, né, no STF, vamos começar pelo STF. Há 11 membros, contra o marco temporal já há 5 votos contrários, com o voto do ministro Dias Toffoli, e na matemática, né, mais direta, a derrota dessa tese no STF depende apenas de um voto e há expectativas boas a esse respeito. No entanto, não basta apenas dizer que é contra o marco temporal, porque a gente tem observado, já inclusive nas suas participações anteriores, que há detalhes nesses votos que podem manter ou até acelerar a vulnerabilidade dos indígenas, inclusive em terras já demarcadas. Então, eu queria que você explicasse o que trouxe de novo no voto do ministro Dias Toffoli, embora seja contra o marco temporal, mas que também acrescenta nessa balança aí de questões que estão preocupando o movimento indígena em relação à fragilização da proteção dos territórios. Exatamente, Rosiane. A gente fica muito atento, acompanhando cada voto, porque são instituições, né? Os ministros são instituições do Supremo Tribunal Federal. E aí, no voto, eles trazem, né, algumas discussões jurídicas sobre o texto da Constituição que trata sobre o direito dos povos indígenas. Isso nós vimos, inclusive, no voto do ministro Alexandre de Moraes, que trouxe a questão da indenização prévia, que foi muito ruim, aí ele parece que vai voltar atrás. E aí agora, ontem, o ministro Dias Toffoli, na verdade, ele não era o momento de ele votar, até porque quem estava na sequência era o ministro Luiz Fux, mas como o ministro Luiz Fux não estava presente na sessão, ele antecipou o voto dele. E ele traz um debate em relação à regulamentação, a necessidade de regulamentar a atividade de mineração em terras indígenas, né? Então ele traz essa discussão, inclusive propondo um prazo de 12 meses para que o Congresso Nacional discuta a matéria, né, para regulamentar essa atividade, né, por meio de um projeto de lei. Né? Isso vai trazer mais vulnerabilidade para os povos indígenas, uma vez que podemos ganhar um marco temporal, mas, por outro lado, a luta tem que continuar porque vai abrir vai fortalecer uma movimentação da bancada da mineração para aprovar um projeto de lei que trata de mineração em terras indígenas, que pode fragilizar cada vez mais essa discussão do direito dos povos indígenas, principalmente os direitos territoriais na Amazônia e em outras regiões do Brasil. Detalhe que eu percebi que houve inclusive uma discussão nesse ponto no voto do ministro Dias Toffoli, foi uma proposta que a demarcação não fosse algo assim ad eterno, que ela pudesse ser questionada. E quando ele chegou até esse ponto, houve uma intervenção da ministra Carmen Lúcia, dizendo, olha, isso já é possível, né? Isso não é algo que está fora da realidade. Ele próprio citou quantos pedidos havia tramitando nesse sentido. Então, ela disse que não havia necessidade de colocar no bojo desse julgamento essa questão daquela maneira, porque ela já era possível e ela era possível na condição de que houvesse comprovação que houve algum tipo de erro no momento do estudo da demarcação. Então, esse é mais um dos detalhes assim, que estão sendo discutidos, mas que representam risco pela forma como estão sendo apresentados? Exatamente. O Estatuto do Índio, a Lei 6.001, e a própria Constituição, a ADCT, né, que é parte da Constituição, estipula prazo de 5 anos. Estipulou prazo de 5 anos, né, para que a União Federal, por meio da FUNAI, demarque todas as terras indígenas no Brasil. A Constituição vai completar 35 anos no dia 5 de outubro. Isso nunca foi feito. E aí a bancada ruralista defende, inclusive, que esse prazo é um prazo decadencial, né? Quer dizer, o direito dos povos indígenas acaba depois desses 5 anos. Se a União não demarcou, os povos perderiam o direito de demarcação dessas áreas. E o ministro Dias Toffoli traz uma discussão, inclusive, em relação a esse prazo de 5 anos. Ele fala que se não houve a demarcação, ou se houve a demarcação e constatou, depois de 5 anos, constatou um vício, pode ser sanado esse vício. Mas aí ele traz uma outra situação, inclusive, em relação ao prazo agora, né? Que deveria ser aplicado agora. Que esse prazo de 5 anos contaria a partir da publicação da decisão do Supremo, nesse caso, né, no prazo de 5 anos, né, para garantir o cumprimento desse prazo, que o Supremo fala que é um prazo programático, né? Aí é uma discussão que pode
vamos dizer assim, confundir mais um pouco o próprio julgamento, porque não está se discutindo isso, mas o que está se discutindo nesse caso é um recurso extraordinário do povo chocalho lá do estado de Santa Catarina, que discute se existe ou não a tese do marco temporal, se está de acordo com a Constituição ou não. Mas estão trazendo outros debates, inclusive, né, adentrando em algumas discussões, e pode, vamos dizer assim, trazer outras discussões e pode, inclusive, dificultar, inclusive, a própria formação de tese, né, no final do julgamento, que aí a gente espera que seja, de fato, uma construção, consenso entre os ministros, né, contra marco temporal, mas trazer uma tese que possa, de fato, garantir o cumprimento da Constituição Federal no artigo 231 e 232. Não fragilizar ainda mais, né, essa questão do direito dos povos às suas terras. Esse que é o detalhe, porque ali se constrói uma decisão que vai servir invariavelmente de base para outras decisões futuras. E há uma série de discussões que a gente está vendo na observação de alguns outros ministros, quando eles colocam dados da realidade, do julgamento até em relação à questão da Raposa e Serra do Sol, que eles já são previstos na legislação. Então, colocar isso dessa maneira pode, inclusive, incentivar bastante para que os invasores se sintam empoderados em permanecer ou ampliar a entrada nesses territórios. Isso é uma leitura... Exatamente. Pode falar, Ivo. Exatamente, até porque quando o Supremo se manifesta sobre o que a Constituição está dizendo, que o Supremo não faz a interpretação da Constituição, né? Diz o que a Constituição está ali estabelecendo ali no seu texto. É por isso que a gente fica muito atento para moldar essa tese, para que não seja, para não criar brechas, para questionar juridicamente no futuro, né? Para não vulnerabilizar mais ainda a situação dos povos indígenas, né? Qual a expectativa para hoje? Finalizando agora a nossa fala, a sua fala sobre o STF, que a gente vai já entrar sobre a CCJ. Agora, nossa expectativa de hoje é que o ministro Dias Toffoli, né, conclui o julgamento, trazendo uma tese, a fixação. Pelo menos ele concorda em maioria com o ministro Edson Fachin, né, no seu voto, ele vai na linha do relator, mas na parte final do voto dele, a gente está na expectativa que ele possa, de fato, garantir o cumprimento da Constituição, né, trazendo uma tese, talvez uma novidade, mas na linha do pensamento do ministro Edson Fachin, que propôs a fixação de uma tese cumprindo integralmente o texto da Constituição. Então, em seguida, a gente espera que o ministro Luiz Fux vote, né, também contra o marco temporal e possa seguir na linha do que o ministro Edson Fachin trouxe. Né? A gente, inclusive, está na expectativa, né, sonhando mais alto, assim, que o julgamento seja concluído hoje. Possível pode acontecer isso ou não, né? Mas se isso não acontecer hoje, mas pelo menos na próxima semana, no máximo, né? Porque falta um pouco de ministros, né? Para ler o voto deles, né? Entendi. Muito bem. Agora, Ivo, a gente queria entender o que aconteceu ontem na CCJ. Enquanto caminha para o final essa discussão no STF a respeito do marco temporal, ainda com uma série de detalhes, como o Ivo sempre traz e esclarece aqui para a gente, mas caminha para algum fôlego em relação aos direitos indígenas e para uma derrota dessa tese. Aí, no Congresso, se restarta de uma forma muito acelerada um projeto, a PL 2903, que era a antiga PL 490, para aprovar na legislação uma alteração exatamente do que o STF caminha para derrubar. O que aconteceu ontem na CCJ? A gente teve a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas qual é a sua expectativa a respeito do que está sendo debatido no âmbito do Congresso Nacional, paralelo a essa possível decisão do STF de derrotar essa tese do marco temporal? Exatamente. É importante esclarecer para quem ainda está confundindo. A votação do Supremo Tribunal Federal não está discutindo a íntegra do projeto de lei 2903, artigo 490. Só está discutindo a questão do marco temporal. Então, dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados foi aprovado 490, né? Chegou no Senado, foi discutido na Comissão da Agricultura, foi aprovado com parecer favorável do relator. Aí seguiu o trâmite normal, está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na CCJ, e ontem foi pautado, foi lido o relatório do senador Marcos Rogério, favorável à tese do marco temporal.
na verdade, não é só o marco temporal, ele estabelece outras violações aos direitos dos povos indígenas, por exemplo, abrir as terras indígenas para mineração, arrendamento, plantio de transgênicos, retomada de áreas reservadas se os indígenas perderem seus traços culturais e outras coisas mais, né? Então, foi lido o relatório, foi colocado em discussão a possibilidade ou não de haver uma audiência pública para qualificar o debate, né? Ouvindo juristas constitucionalistas, né, que dariam parecer nessa discussão. Aí foi colocada essa proposta em votação, a maioria dos senadores que fazem parte da comissão rejeitaram a proposta de uma audiência pública na próxima terça-feira. Então, foi pedido vista, né, e a maioria concordou e ficou para a semana seguinte, quarta-feira, a votação do mérito, né, do relatório desse PL 2903, que pode ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, depois segue para votação do plenário do Senado Federal, né? Dentre essas flexibilizações que estão colocadas nessa PL 2903, a gente listou até ontem, durante a coluna, Iva, tem a flexibilização dessa política de não contato em relação aos indígenas isolados. Eu sei que aí em Roraima também o CIR tem toda uma preocupação de proteção da terra indígena Pirititi. O estado do Amazonas, nesse Vale do Javari, mesmo demarcado, tem uma pressão tremenda, né, a respeito da vida dessas populações isoladas. E há no sul do Amazonas também outros povos identificados em que pese já termos aí muitos meses do atual governo e da nova representação da FUNAI, ainda há uma série de dúvidas a respeito da proteção dessas populações do sul do Amazonas. Isso com a legislação atual. Com a flexibilização, é um incentivo para o contato a essas populações, o que seria algo danoso. Eu queria que você comentasse um pouquinho a esse respeito. Você falou da permissão da exploração, da mineração nessas terras sem a consulta aos povos indígenas. Colocando isso como se fosse a solução para os conflitos, ignorando o que está acontecendo em vários territórios. É frequente, né, os problemas dessas invasões em relação... Parece que o que aconteceu, as imagens da terra indígena Yanomami não diz nada para essas pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses detalhes aí que não estão sendo muito debatidos ainda, né? Exatamente, Rosiane. O projeto de lei 2903 flexibiliza, inclusive, o próprio texto constitucional que protege os povos indígenas isolados voluntariamente, né? O Brasil é um país que tem uma legislação muito avançada em relação à proteção dos povos isolados, né? E o projeto de lei 2903 quer flexibilizar, inclusive instituir contato forçado, né, do Estado brasileiro com esses povos, né, que pode inclusive levar ao extermínio desses grupos que continuam até hoje nessa resistência de continuar isolados, né? E o projeto de lei 2903 quer obrigar a União a fazer esse contato forçado, né? Isso é uma questão. E também essa questão de flexibilizar o texto da Constituição, que protege as terras indígenas contra qualquer exploração predatória, né, que pode, inclusive, colocar em situação de extrema vulnerabilidade na saúde, educação, proteção territorial, direitos sociais, né, socioambientais, como está acontecendo na terra de Yanomami, né? Eles querem, inclusive, alterar a Constituição por meio desse projeto de lei, que é flagrantemente inconstitucional, que vai ser questionado com certeza, se aprovado, no Supremo Tribunal Federal vai ser questionado novamente e pode ser derrubado. Então, é uma tentativa, inclusive, de obrigar o Supremo a seguir esse entendimento. É uma briga de forças, né? E traz outras coisas graves também em relação ao direito à consulta. Quer dizer, você abre as terras indígenas para qualquer atividade de atividade econômica sem consultar os povos indígenas, né? Quer dizer, você quer dizer como os povos indígenas têm que se desenvolver, desrespeitando toda uma questão dos princípios que protegem os povos indígenas, que estão na Constituição Federal, de autodeterminação, organização social, costumes, línguas, ciências, tradições. Então você passa por cima de tudo isso, impondo aos povos indígenas, através de uma lei federal, a forma como eles devem se desenvolver, né? Isso claramente atende uma bancada ruralista que tem interesse, inclusive, de explorar essas áreas, a mineração, o agronegócio, né? Não é para melhorar a vida dos povos indígenas, muito pelo contrário, é para explorar esses territórios que estão protegidos constitucionalmente, por uma razão, né? Por um motivo, porque os povos indígenas são considerados grupos vulneráveis, né? Perante esse sistema de desenvolvimento econômico, por isso que há uma proteção constitucional, mas querem flexibilizar
para avançar sobre as terras indígenas. Olha, eu estou recebendo a indicação que o nosso tempo está finalizando da entrevista e eu vou finalizar fazendo 2 perguntinhas rápidas para você, Ivo. Uma do ouvinte nosso, Jonas, ele pede para tirar a seguinte dúvida: caso o STF feche questão sobre o marco temporal, o Congresso pode continuar essa discussão, seja nesse projeto ou numa repaginada? Essa é a pergunta do Jonas. E aí, a outra questão que eu queria que você falasse também é com quais parlamentares da região da Amazônia o movimento indígena pode contar nessa votação do Senado. Exatamente. Primeiro, há uma harmonia, princípio de harmonia entre os poderes, mesmo que o Supremo julgue inconstitucional o marco temporal, quer dizer, vai dizer que o marco temporal não existe na Constituição. Isso que o ministro Dias Toffoli falou ontem, inclusive até agora a maioria dos ministros estão dizendo isso. A Constituição não prevê o marco temporal, tá tudo bem, vai julgar inconstitucional e vai acabar com o marco temporal. Mas mesmo assim, o Senado, o Congresso Nacional pode aprovar uma lei instituindo o marco temporal, mas que vai ser questionado no Supremo, né? E pode ser derrubado com base nesse entendimento, né, do julgamento do marco temporal, nesse caso. E em relação aos senadores, parlamentares, é muito difícil nós conseguirmos parcerias e sensibilizar os parlamentares da Amazônia Legal, inclusive, né? Até agora eu tenho visto a senadora Elisiane Gama, o Beto Faro, lá do Maranhão, são pessoas que têm recebido, se sensibilizado e têm feito, inclusive, o possível dentro do que prevê o regimento interno do Senado, né? Para tentar barrar essas votações, inclusive colocando bem claro que é inconstitucional o Senado discutir um projeto de lei que viola o texto constitucional, né? São poucas pessoas, pelo menos no meu estado de Roraima, nem o senador apoia, né, os direitos dos povos indígenas, mas que se é a favor da votação do PL 2903 para aprovar o marco temporal. Agora, da Amazônia, de outros estados, eu ainda não sei como é que estão se posicionando, mas acredito que a maioria esteja a favor do marco temporal. Aqui quem fala agora é a Diene. Eu queria, um pouco diferente do assunto do marco, mas ainda na questão indígena, a gente recebeu informações sobre 3 crianças indígenas que foram amarradas por garimpeiros. O senhor tem informações sobre esse caso? O Conselho tomou alguma providência em relação a este assunto? Exatamente, a violência contra a Yanomami continua, amenizou, mas continua, não cessou ainda. Por isso que nós, inclusive, encaminhamos alguns documentos à Presidência da República, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e outros, à FUNAI, pedindo, inclusive, que reforce as bases de proteção dentro da terra de Yanomami, porque os garimpeiros, agora faccionados, como a gente fala, que estão fortemente armados e continuam na terra de Yanomami, inclusive atacando a Agência da Segurança Pública, estão lá, nessa região Waicais, né, lá em cima ainda, de difícil acesso, onde as forças de segurança pública não conseguiram chegar ainda. Então a gente espera que o governo federal possa reforçar a equipe de segurança dentro do território e reforçar as bases de proteção na terra de Yanomami para retirar totalmente os invasores. Então permanece esse risco aí aos Yanomami. A gente recebeu informações também sobre um surto de diarreia e ainda de malária, um aumento significativo de casos. Isso está ocorrendo ainda no território? Exatamente, continua, né? A falta de atendimento médico, inclusive a equipe médica não chegou para as comunidades onde ainda continua, né? As crianças continuam morrendo em menor número, mas continua, inclusive, surtos de diarreia, de malária, né? Desnutrição, continua, né? E é por isso que a gente cobrou, inclusive, para que o governo possa rever esse plano que foi colocado em ação, né, plano emergencial, para ouvir as lideranças, as comunidades indígenas que estão sentindo, que estão sofrendo esses impactos, né, essa falta de atenção, inclusive parte da CESAI. Muito bem, nós conversamos agora então com Ivo Makushi, ele que é advogado, assessor jurídico do CI, o Conselho Indígena de Roraima, mais uma vez aqui conosco para trazer esclarecimento, para trazer aqui, para enriquecer o debate conosco em relação à tese do marco temporal, que é debatida no STF e agora também está em debate lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A gente vai continuar acompanhando então, Ivo, tá bom? Hoje tem essa votação no STF, do julgamento, a retomada, vai ter também a discussão lá
na CCJ na semana que vem e a gente vai acionar você mais uma vez, né? A gente já deixa Obrigado, aqui. eu já ia falar isso, a própria Rosiane falou de novo, exatamente. A gente vai acionar você novamente. Obrigado pela gentileza aqui, tá bom? Tá bom, um abraço, bom trabalho, tchau, tchau. Grande abraço para você, Ivo Macuxi conosco aqui ao vivo, agradecendo também a Rosiane Carvalho por mais uma coluna, mais esclarecimento aqui pra gente, enriquecendo o debate, como falou o Ivo. Valeu, Rose, obrigado. Eu agradeço também, estou recebendo mensagens de ouvintes, dentre os quais o professor, que é doutor em antropologia, professor do IFAM, Alvatir Carolino, elogiando muito a qualidade das informações que foram trazidas aqui pelo advogado do Conselho Indígena de Roraima, Ivo Macuxi. Muito obrigada também pelo espaço que qualifica a informação, que qualifica o jornalismo, que, claro, é sempre uma parceria aqui com vocês dois também. Só para registrar, o Elias Salomão está aqui na live, ele fala assim, Rose, Rosiane, nosso estado do Amazonas é o pior representado nessa legislatura, tanto na Câmara como no Senado, com relação à defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Mas a Amazônia toda, né? Infelizmente não somos exceção. A gente fez uma matéria e fizemos um exclusivo especial no ano passado, você deve lembrar que foi patrocinado pelo Pulitzer Center, fizemos para a Folha e também para a Band News Difusora, e era justamente isso. Claro que a gente mostrou os detalhes a partir dos candidatos indígenas e também do eleitorado indígena, mas o quanto essa máquina é forte na Amazônia, permanecendo, né, fortalecendo esse status quo e essa representação que não tem qualificação, muito pelo contrário, ela representa outros interesses, ela está sempre alinhada a outros interesses. E muitos indígenas disputando, quando entram na política, quer dizer, houve um número muito maior de candidaturas indígenas no ano passado, Jenny, mas muitos deles disputando no campo da direita, alinhados a partidos que votam contra os direitos indígenas e contra a questão ambiental. E penso que isso ainda vai se repetir nessa outra eleição. Ainda há um exercício ali que talvez o Conselho Indígena de Roraima já tenha entendido um pouquinho mais na frente e, por isso, tem essas representações todas, né, tão qualificadas, inclusive na política, que é o caso da Joênia Wapichana. Muito bem, a gente vai continuar trazendo esses debates aqui na coluna de política e em outros espaços também da Band News Difusora. Muito obrigado, Rosiane Carvalho, até a próxima. Até a próxima.